Será que é possível, através da ciência, da observação do universo, dos astros e tudo que foi criado, provarmos para um ateu que Deus existe? Eu quero pensar um pouquinho com você sobre esse tema no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo. Eu sou o Otávio, é um prazer ter você aqui. Nós já temos diversos outros vídeos aqui no canal. Caso você ainda não tenha assistido, é só você assistir. São vários temas tratando a respeito de teologia, vida cristã, interpretação bíblica e assim por diante. Não esqueça também de acessar o nosso site, teologiainteligente.com.br, e conhecer o nosso Instituto Melquisedeque, onde nós disponibilizamos cursos e materiais teológicos para edificar a sua vida. Você deve ter percebido que ultimamente tem surgido bastante aí no YouTube em especial debates entre criacionistas e evolucionistas ou naturalistas, dependendo aí da forma como a pessoa se identifica. O que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse vídeo é que em todos esses debates que nós vemos, eles estão sempre olhando para as mesmas coisas. Os dois lados olham para o universo, olham para a criação e tiram as suas conclusões. A questão é que eles olham para o mesmo objeto do lado do design inteligente. Aponta, olha, aqui tem um criador. E o outro diz, não, eu não vejo a necessidade de haver um criador. Ou seja, eles estão olhando para o mesmo objeto, mas tendo visões diferentes. Mas a grande questão que eu quero levantar aqui é: será que é possível, através da ciência, provar que Deus existe? Ou será que, pensando um pouco mais profundo na questão, será que nós devemos tentar provar que Deus existe? Essa é a questão principal. Quando você olha para as Escrituras, em nenhum momento você vai encontrar Deus querendo provar que Ele existe. Em nenhum momento. Desde a primeira linha que nós temos escrito na Bíblia até a última, você não vai encontrar em nenhum lugar Deus querendo provar que Ele existe. As Escrituras simplesmente apresentam um fato. Deus existe, e isso não é questionável dentro do contexto religioso cristão, ou dentro das Escrituras. Então o grande ponto que eu quero destacar é: será que nós cristãos, na era atual, obviamente que estamos vivendo um momento de grandes debates, de opiniões diferentes, será que nós precisamos realmente defender a Deus? Mas eu volto à questão principal aqui do que eu quero realmente tratar nesse vídeo. Será que é possível, através da ciência, nós provarmos que Deus existe? Bom, os dois lados estão com a ciência. Como eu já disse, estão olhando o mesmo objeto, mas tirando conclusões diferentes. O que é que falta? Qual é o elemento que está faltando para que os evolucionistas creiam como os cristãos creem? Que elemento está faltando para que possam entender que realmente Deus existe e que foi Deus que criou todas estas coisas? Bom, eu quero mostrar alguns textos aqui nas Escrituras. O primeiro texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo 1, e versículo 19, que diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que esse texto está dizendo é que tudo o que é possível conhecer a respeito de Deus, Deus já revelou. Veja o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui ele está falando sobre aqueles que rejeitam a Deus. Eles são indesculpáveis porque desde o início do mundo, desde quando as primeiras coisas foram criadas, Deus está se revelando. Deus está mostrando seus atributos invisíveis. Portanto, o ser humano não tem como dizer que não havia evidências suficientes. E aí é claro que se você é um ateu, você vai dizer: mas você está usando um texto bíblico. Claro, eu estou aqui dentro da visão teológica cristã. E eu quero apresentar, dentro da visão teológica cristã,
qual é o elemento que falta para que o ateu creia que realmente Deus criou todas as coisas. Qual é o elemento? E eu já vou mostrar para você qual é o elemento. Vá para Hebreus, você está com a Bíblia aí, abra em Hebreus capítulo 11 e verso 3. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui está o elemento que falta para que estas pessoas que não creem que Deus criou todas as coisas possam crer. Pela fé. E talvez, obviamente, você esteja dizendo, então, tá vendo? Isso é coisa de religioso, isso é coisa de fé, isso não tem evidências, não há provas. Bom, a função desse vídeo é exatamente mostrar que falta este elemento. Não me importa como é que você entende a funcionalidade desse elemento, como ele age dentro de nós. Eu só estou querendo mostrar que falta este elemento. E é por isso que eu digo que nesses podcasts, embora o debate seja interessante, eles acabam não tendo muito resultado. Por quê? Porque se não houver a ação do Espírito Santo naqueles que não creem, a fim de que a fé possa surgir e que eles creiam através da fé, eles jamais vão crer. Eles não podem crer na ausência deste elemento. Porque só é possível crer que o universo foi formado pela palavra de Deus através da fé. Se não existe esse elemento, não é possível a pessoa crer, ainda que você mostre evidências. Porque eles têm as evidências, as mesmas evidências que os cristãos têm, o mesmo universo que os cristãos olham e veem e dizem, puxa, eu não consigo imaginar que algo tão maravilhoso possa simplesmente ter surgido do acaso. Eles olham para o mesmo universo, mas tiram conclusões diferentes. Para eles não é problema nenhum tudo ter surgido do nada e que o nada tenha criado tudo. Embora não se saiba quem criou o nada, para que o nada pudesse criar tudo. Aliás, quando a gente vê aqui os próximos versos, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, que seja abençoador daqueles que o buscam. Ou seja, você não pode agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem o elemento fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Bom, esse é o ponto que eu queria chegar com esse vídeo. Em todos esses debates, por mais que você apresente elementos, jamais essas pessoas que não têm a fé poderão crer. Quando a gente vai para Efésios, capítulo 2 e o verso 8, diz que a salvação é pela fé. Portanto, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Sabe o que eu quero dizer? É que Deus, o nosso Deus, ele não precisa de defesa. Nós apresentamos as razões da nossa fé, mas não precisamos defender Deus, porque Deus vai se defender sozinho. Ele vai se mostrar um dia, ele vai se apresentar a esse mundo. Ele vai se manifestar. E no dia que ele se manifestar, não vai ter como ninguém negar que Deus existe, porque estará diante dele. Otávio, mas isso é fé, isso é questão religiosa. Sim, é verdade. Mas não é o que eu estou dizendo. Você não consegue crer porque lhe falta o elemento fé. Está escrito aqui, sem a fé, você não vai poder crer que Deus existe, que Ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Como ter a fé? Bom, aí é você e Deus. Deus vai gerar em você a fé quando você estiver interessado em conhecer a Ele. Enquanto você não estiver interessado, você não terá o elemento fé.
E não tendo o elemento fé, por mais que você veja evidências, você não vai crer. Bom, então fica assim. Enquanto esses debates existem, enquanto existem criacionistas defendendo, querendo provar que Deus existe, eu continuo dizendo que não é possível um ateu, um evolucionista, um naturalista crer que Deus criou todas as coisas, se primeiro não germinar no seu coração, pela ação do Espírito Santo, a fé. A fé para que ele creia que realmente todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E é assim que nós temos nas Escrituras. Portanto, o elemento que falta para aqueles que não conseguem crer que Deus criou todas as coisas é a fé. Até o próximo vídeo.